Olá pessoal, estamos entrando ao vivo, nos preparando aí para um momento importante na nossa vida, momento onde vamos esclarecer alguns pontos sobre essas dúvidas que muitas vezes fazem tantas pessoas sofrerem, não é? Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o Evangelho, conhecer o Evangelho do amor de Deus de verdade. Boa noite, Carla, Claudinei, Sandro, tudo bom? Sandro, Mariana, tudo bem? Maia, tudo bem? Márcia, André Braga, tudo bem, André? Saudade também. Franciele, Tata Ferreira, Carlos Augusto, Norton. Ah, tá bom o áudio, Norton, que bom. Ok, ótimo. Vinícius, tudo bem? Hoje tá de fone? Ok. Maria, Edson de Goiânia, Denis. Gente, a gente já tá batendo já. Foram já 50 comentários já. Bom, eu queria que você separasse sua Bíblia, ok? É importante que você tenha uma Bíblia para você poder acompanhar algumas coisas que vamos falar, ok? Um bloco de anotações também, caso alguma coisa fique perdida, você perguntar também. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do Clínica do Coração. Clínica do Coração vai acontecer na quinta-feira, ao vivo, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu me acidentei, torci o pé, pensei que fosse uma torção só e acabou que meu pé quebrou, fraturei o osso do tornozelo, né? E aí vou ter que ficar aí 6 semanas em casa sem poder colocar o pé no chão. E eu que sou uma pessoa assim muito acordo 5 da manhã, já levantando, já fazendo as coisas, para mim tá sendo muito ruim, né? Aí hoje eu coloquei já fui ao ortopedista, botei a minha botinha daqui, ó. Quem me emprestou foi a Amanda. Ainda bem que a botinha da Amanda é unissex, não é? Acho que ela foi que nem a C&A, né? Foi comprada em uma loja que vende para os dois sexos, né? E a gente não tem esse problema, né? Então, vamos lá? Então peguem aí a sua Bíblia. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 10, versículo 16, tá? Para a gente dar uma introdução aí ao que a gente vai estar falando nessa noite. E eu vou explicar como é que vai ser aí a desenvoltura do seminário. Obrigado pelos coraçõezinhos. Se forem de outros estados também, né, coloquem aí o estado, a cidade. Se for de outro país, coloca também aí, né, para a gente poder estar sabendo até onde está chegando aí o nosso seminário, ok? Então abra em João 10, versículo 16. Bom? Diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse isso, não é? Hoje nós vamos falar sobre uma boa teologia. O que é fazer uma boa teologia? O que é fazer uma teologia de inclusão, uma teologia de acolhimento? A mesma teologia que o Senhor Jesus fez, não é? Ele disse que ele tinha ovelhas que não eram daquele aprisco, daquele formato, né? Daquele lugar, daquela dimensão, daqueles moldes, não é? E que ainda não estavam ainda naquele abrigo, naquele aprisco. E aí a gente vê aqui já em João que Jesus tinha uma preocupação de acolher a todas as pessoas, que o evangelho dele fosse um evangelho de acolhimento, um evangelho que pudesse receber a todas as pessoas, né, independente dos moldes formados pela sociedade ou pela religião da época. E nós hoje vivemos a maior crise que a igreja brasileira já viveu. Qual é essa maior crise? Não é uma crise porque não tem evangelho sendo pregado, porque você liga a televisão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você liga a rádio, você acessa a internet, você vê uma palavra, você vê um pastor
falando, o evangelho ele é muito pregado, mas a crise é que esse evangelho não consegue acolher a todas as pessoas. O evangelho que hoje é pregado em nosso país, infelizmente, tem sido um evangelho que deixou de ser uma boa nova. O que quer dizer boa nova? Não é? O evangelho é boa nova. Não é? Então, a palavra ela tem que ser boa, ok? Tem que ser de acolhimento, tem que ser nova, ela tem que ser atual, ela precisa ser contemporânea, ela precisa acolher. E eu falo contemporâneo não de uma denominação, mas contemporâneo de entender que é preciso viver esse momento, viver esse tempo, conhecer o tempo em que estamos para acolher. E isso foi feito desde os primórdios da igreja. Às vezes você pensa assim, a teologia inclusiva começou agora. Não é? A teologia inclusiva não começou agora, né? 50 anos na América do Norte. Não, ela começou há muito mais tempo. Jesus já pregava uma teologia de inclusão, Paulo já pregava uma teologia de inclusão. A gente vai ver isso hoje aqui, através de alguns textos que estaremos lendo. Então é muito importante você saber sobre isso. Né? E aí, com essa crise da igreja, a igreja deixa de ser igreja. Né? A palavra eclesia, que é do grego igreja, significa chamados para fora, né? Ek, para fora, e kalel, chamados. Né? Então, a igreja ela foi chamada para avançar, foi chamada para ir para fora, para buscar aquele que é perdido, para chamar aquele que é perdido. Ela foi chamada para isso. Né? Mas o que acontece? Hoje, a igreja precisa pregar para si. Hoje, a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja católica precisa pregar para si. Né? Tem que repensar muitas coisas, muitas teologias que são aplicadas, né? Muitas coisas que às vezes não tem o menor fundamento, né? Não ser numa tradição que já passou, em algo que foi se perpetuando por puro preconceito. Né? E aí a igreja deixa de ser igreja, né? Deixa de ser essa igreja que é chamada para fora, e a igreja tem que pregar para dentro. A gente vê hoje líderes evangélicos, né, que são uma vergonha. Né? A gente vê um farisaísmo muito grande, né? As pessoas vivendo de mentira, vivendo, sendo realmente um sepulcro caiado, né? Pintado, branquinho por fora, mas por dentro podre, podre, podre. Né? Não tem amor, não acolhe. As palavras, né, são singelas, são de amor, mas dentro ela não tem esse amor. Nós vemos também um monge inglês que disse o seguinte sobre o que é a igreja, não é? Ele falou: a igreja, monge inglês Euredo de Revalux, a igreja designa povo de Deus, ela abriga em seu seio todos os justos, desde Abel até o último dos justos. Né? E será que a igreja tem mesmo abrigado a todos esses justos? Será que todos eles estão sendo acolhidos? Será que todos eles hoje estão sendo amados? Todos eles estão, todas as pessoas que têm desejo de conhecer a Deus têm encontrado esse abrigo? Não é? Aí eu gostaria também que você abrisse lá em 1 Coríntios 9, versículo 19. Né? Eu disse que Jesus falou sobre inclusão e ele falou lá, né? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, não são desses moldes que vocês estão imaginando que a religião às vezes cria para uma determinada época ou para um determinado grupo. E também Paulo prega o evangelho, um evangelho de inclusão, está lá em 1 Coríntios 9, versículo 19. Veja só que interessante, não é? Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo. Olha só o que ele diz, né? Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ora,
tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Nós vemos Paulo era judeu, né, criado em ambiente grego. Ele prega um evangelho já no início, né, não apenas limitado ao seu povo judeu, não é? Ele avança, ele se faz, né, de judeu, ele encultura para poder ganhar aqueles povos gregos, né, aqueles povos que eram pagãos. Ele chega, ele mostra o evangelho, ele consegue alcançar, ele consegue viver, ver o que está acontecendo, né? Como eles vivem, né? Ele vai realmente atrás da ovelha perdida, ele vai acolher a ovelha perdida, ele se sensibiliza com a necessidade daquele povo, que aquele povo estava precisando. E aí é bem interessante porque quando a gente volta um pouquinho para a história, isso é teologia inclusiva, né? A gente usa a teologia crítico-histórica. Ou seja, a gente volta na história e a gente observa que a igreja de Jerusalém, ela faliu praticamente. A igreja de Jerusalém, ela passou por momentos muito ruins de necessidade, né? E não era só por perseguição apenas. Era porque dentro daquele povo, não é, havia uma religião, né, entranhada que não deixava que eles se abrissem para o novo, não deixava que eles se abrissem para poder receber o novo. E onde é que a igreja cresceu? Onde é que essa boa nova foi pregada? No meio dos pagãos. Se você olhar bem a igreja, o retrato da igreja hoje, é o retrato da igreja do Ocidente, não é uma igreja oriental que nasceu em Jerusalém, não, ela tomou um corpo, né, do Ocidente, porque ela foi ministrada, ela foi pregada, o evangelho foi pregado entre os gregos, entre aquela região lá da Europa, Ásia, ali pegando aqueles povos pagãos. Os pagãos receberam a boa nova com muito mais vontade, com muito mais afinco. E isso é viver uma teologia inclusiva. A igreja cresce entre aqueles que é como se fossem aqueles sem religião hoje, ou de repente aqueles que buscam tantas respostas em tantas religiões e coisas assim, não tem uma visão, nunca tiveram uma visão cristã da coisa. E a igreja ela tinha que se preocupar com isso, em acolher. A maior preocupação da igreja deveria ser promover um discurso que alcançasse a salvação, que levasse a salvação para todas as pessoas. Ok? Eu peço que você, que ainda não compartilhou o nosso vídeo, ok? Esse nosso vídeo, a nossa transmissão, que você vá aí, coloque aí, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, chame, convide aí pessoas para estarem, ok? Aí participando desse momento, ok? E aí a gente vai começar a pensar um pouquinho como Jesus fez, né? Como as igrejas foram acolhendo pessoas, né? Por exemplo, a gente vê lá em Mateus 15, 21. A história é bem conhecida da mulher cananeia, não é? Aquela que chegou para Jesus e Jesus falou, olha, eu vim, né, para os judeus, e ela implora para que o Senhor desse das migalhas, né, as migalhas que são para os cachorrinhos, né, Mateus 15, 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia provinda daquelas cercanias clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada, não é? Então veja, ela chega, ela vai buscar a Jesus e chegou adorando, e olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, não é? Se você for a Israel até hoje, os judeus chamam os gentios, né, os não-judeus, de cães, não é? Como não tivessem direito a receber, a viver a promessa. Então imagina, não é? Ela chega e ela implora, né? Ela é uma mulher cananeia, uma mulher Ciro, da região da Ciro Fenícia, não é? E aí por que no Evangelho de Mateus é colocado um texto como esse? E aí a gente vê a inclusão da própria comunidade,
não é, de Mateus. Mateus, se vocês observarem bem, era uma comunidade o quê? Judaica. Se você olha os textos, a forma como começa o Evangelho de Mateus, as promessas, né, fazendo um link sempre do Antigo Testamento com o Novo. Então, o que estava acontecendo ou deveria estar acontecendo dentro da comunidade, né, do Evangelho de Mateus, né, comunidade que escreveu o Evangelho de Mateus? Problemas, né, de acolhimento. Então, eles pegam um texto, uma passagem, uma história, onde Jesus acolhe aquele que não era para ser, aquele que não era para estar lá, aquela mulher que não era para estar lá. E trata um diálogo, e a mulher dá o quê? Até olha, mas não tem problema, Jesus, eu estou aqui, você pode jogar as migalhas, né? Até Jesus fica, né, espantado. Mas isso foi colocado aqui porque a Bíblia é uma Bíblia de inclusão. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa fazer uma teologia de inclusão. E as teologias, não é, elas podem ser bíblicas, mas nem sempre elas são cristãs. Nem toda teologia ela é cristã. Ela pode ser bíblica, ela pode ter até uma base, não é, na Bíblia. Mas ela pode não ser cristã, e eu vou falar sobre isso, né? Mas antes, eu queria fazer um merchan, né, de A Bíblia Sem Preconceitos, ok? Não é uma Bíblia, é um livro de comentários sobre estas passagens, né, que falam contra a homossexualidade. Então, você pode estar adquirindo até pelo site. No site você entra, no site igrejacontemporânea.com.br, e pode pedir por lá. Não é apesar de eu ter escrito, eu doei os direitos autorais para a obra da Igreja Contemporânea, para as missões da Igreja Contemporânea. Então, se você for no site, né, depois que você sair aí da transmissão e tudo, se você ir lá usar o PagSeguro, né, R$30, já incluído o frete, vai chegar na sua casa e esse dinheiro vai servir para abrir novas contemporâneas, né? Por sinal, a gente está aí abrindo, não sei se tem gente aí de Porto Alegre, Espírito Santo e Bahia, Salvador. A gente está aí com as nossas intenções chegando a esses lugares, e você adquirindo uma Bíblia Sem Preconceito, você vai ajudar a obra missionária, né? Ok? Então pode aí fazer. Depois eu vou falar também sobre os dias de culto na igreja, sobre os lugares que nós temos igreja. É importante você estar acolhendo. Então tem gente aí de Salvador, Bahia, Neila. Que legal, Neila. Tem gente do Espírito Santo, Porto Alegre, Munique. Legal, Munique. Mas quem? Vamos lá, Espírito Santo. Tem de Salvador, já falou. Não foi todo mundo, né? Porto Alegre, Espírito Santo não vi ninguém não. São Paulo, Fortaleza, Mato Grosso, Bahia presente, glória a Deus. Salvador, olha quanta gente aí, ok? Então vamos falar sobre isso, né? Teologia, né? Espero que vocês tenham entendido. Depois vocês podem fazer perguntas, vou abrir para vocês estarem fazendo perguntas pertinentes a esse tema. A gente está dando uma aula hoje mais introdutória sobre teologia inclusiva, sobre fazer uma boa teologia, sobre o que é a teologia inclusiva no Novo Testamento, né? Como Jesus fez isso, como Paulo fez isso. A gente vai ministrar alguns textos, como a gente vai entender alguns textos do Antigo Testamento, né? E a gente vai falar agora sobre aquele tipo de teologia que pode ser bíblica, mas ela pode não ser cristã, ok? Pode uma teologia ser bíblica e não ser cristã? Pode. E aí, você vai lá em Lucas, capítulo 4, versículo 3. Lucas 4, 3. Rondônia, glória a Deus, hein? Glória a Deus, Luciana, Jardim Botânico, Niterói, Rio de Janeiro também está com força, né? Então vamos lá. Lucas 4, 3. Pode até colocar aí embaixo o texto, alguém, né? O versículo, para o pessoal poder acompanhar. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus... Petrópolis também, a gente está com intenção lá, né? Manda a esta pedra que se torne em pão.
Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então veja, o diabo, ele foi bíblico? Foi ou não foi? Ele foi bíblico. Ele falou, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Jesus não pode fazer isso? Olha só quem fala no 9. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Porque está o quê? Escrito. Está escrito aonde? Não está escrito na Bíblia. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo está fazendo o quê? Fazendo uma teologia bíblica. É ou não é? Ele está falando aqui, olha, aos seus anjos dará ordem a teu, está escrito isso. Tá ou não está? E eles te sustentarão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele está sendo bíblico. Ele está usando a Bíblia. Mas olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja, ele está ali, né, rebatendo, porque é exatamente isso que a gente tem que começar a pensar, não é, entender que existe uma certa hierarquia de palavra e de ministrações. Né? Por exemplo, tem coisas no Antigo Testamento que são da história da lei judaica e não tem o mínimo fundamento de ser usado hoje. Né? Não tem o mínimo fundamento de ser usado para algumas práticas dos nossos dias. Mas tem coisas que são um código de leis deles. É como se você pegar a Constituição de um país e usar a Constituição de um país como uma questão religiosa. E aí a gente tem que saber. E o próprio Jesus falou isso e fez isso também. A gente vai ver a questão da hierarquia na questão da Bíblia. Né? Porque a uniformidade, eu não digo unidade, né? Mas a uniformidade, a gente precisa entender que foi feita, e era para ser feita, né? Quiseram que fosse feita em Babel. Isso foi pecado. Né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que existe a diferença. Existem aquilo que é distinto. Uniformidade é o quê? É Babel. Né? Todo mundo calçar 42. Não todo mundo tem que calçar 42, mas é aqueles que calçam 36, os que calçam 38, os que todo mundo vai ter que usar G. Né? Mas é aqueles que usam P, usam M. Ninguém pode usar óculos. Né? Então, legislar, é querer que haja, né, uma uniformidade. Eu não digo unidade. Né? Unidade a gente precisa ter. Agora, a uniformidade é algo que precisa realmente ser mudada e moldada. Ok? Então, veja, Satanás foi bíblico. Existem coisas que estão na Bíblia, por exemplo, em Atos 15, a gente vê isso também no concílio de Jerusalém, né, o primeiro concílio de Jerusalém, que eles estatuem algumas coisas, inclusive se abster de carne de animal sufocado, né, do sangue. Foi a única vez que acontece isso. Depois, isso não acontece mais. Né? Hoje, por exemplo, um cristão pode comer galinha a molho pardo? Pode. E aí, eu falo isso aqui, é uma norma, uma lei que aconteceu, que eles estipularam quando? No Novo Testamento. Mas por que eles falaram sobre isso? Né? Porque havia uma comunidade judaica muito forte ainda lá, fazendo pressão, e eles tinham que resolver aquela questão. Mas você vê que nas igrejas da Ásia, né, nas igrejas da Europa, onde Paulo, né, principalmente foi lá e estipulou e plantou cada igreja, muitas delas não tinham esse problema. Né? Então, a gente tem que saber aí diferenciar uma coisa de outra. Né? O que Jesus fez? Usou a própria palavra. Né? O que é mais importante hoje para a nossa vida? O dogma ou a misericórdia? Vendo a vida de Jesus, lendo, né? Porque você é incrível, né? Se você ler o Evangelho, né? Se a gente vê a história de Jesus, a gente vê que é completamente diferente ao Evangelho pregado hoje. Né? Se a gente fala de Jesus, o que é mais importante? O dogma ou a misericórdia? O dogma
ou amor pelo próximo, não é? Esse negócio de, eu aceito o homossexual, mas não aceito a sua prática, não é? Uma vida sem amor, uma vida sem ter uma história, né, para ser vivida de amor, de afeto, não é uma vida. Não é dizer que um homossexual ele pode ser homossexual, mas não pode, ele é homossexual, mas não pode ser homossexual, né? Não pode ter praticar ou viver isso, é dizer para um pássaro, né? Nas palavras de Janine Grenick, né? É um passarinho, você é um passarinho, mas você não pode voar, ok? E a Bíblia tem sim vários questionamentos, alguns questionamentos que são assim difíceis de se entender. Eu tenho um texto aqui de John Gable e de Charles Wheeler, que é bem interessante, né? Pena que vocês de repente não vão poder ver aí ele escrito, mas eu vou tentar ler com calma. Na base de todas essas compreensões errôneas está a compreensão da Bíblia como um documento único, completo e integral, não modificado e imutável, que transcende as condições de vida na Terra. Ou seja, a Bíblia ser um documento completo, único, integral, não modificado e imutável é impossível. A Bíblia tem sim as suas questões, né? Nós temos questões de tradução, nós temos questões de distâncias que estão com falha, nós temos traduções que são muito complicadas, né? Por quê? Porque são muitos anos de passando de um povo para o outro. A gente vai falar um pouquinho sobre como eram também as línguas para vocês poderem entender. Deixa eu pegar até o relógio aqui para não perder a hora, né? Não avançar muito aí na hora. E a gente vai entender algumas coisas. Por exemplo, quando a gente começa a falar já um pouquinho desses questionamentos, né, da Bíblia, né? Então vamos lá. Então vamos falar sobre a Bíblia, né? Como é a Bíblia? Será que ela realmente existem textos, né, que a gente pode ver pessoas manipulando, existem coisas que as pessoas vão pegar e teólogos vão pegar para que possam, né, condenar e afastar outras pessoas? Pode, claro que pode, né? E vamos ver, por exemplo, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7. São os dois relatos da criação, não é? Então, temos aí dois relatos da criação. Por que temos dois relatos da criação? Porque eles são diferentes também, né? E aí a gente vê, por exemplo, né? Disse Deus no Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E olha no 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e o quê? Mulher. Foi o relato da criação? Sim. Correto? Mas qual foi o relato da criação? Foi esse? Ou foi o seguinte? Aqui não criou Deus o homem e a mulher criou? E aí depois vem logo um outro texto, em 2:7, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, qual dos dois, né? Temos dois momentos aí da criação, né? Duas criações, né? Dois gêneros. Qual deles, né? Hoje, né, o que a teologia, a melhor teologia fala é que, na verdade, eram dois textos que haviam e eles preferiram não tirar nenhum. Então colocaram os dois, né? Porque, na verdade, não é que aconteceu exatamente dessa forma. A gente não tem como dizer. E às vezes é importante a gente falar sobre isso, porque
se você pensar sobre Deus, Deus não consegue ser compreendido em palavras apenas. Você vai colocar Deus numa palavra, a criação numa palavra. É muito mais do que isso. E a gente se complica muitas vezes, né? Porque às vezes a gente quer explicar tudo, né? E dizer que a gente tem explicação para isso. Deus não dá a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É impossível de caber em palavras. Né? A gente não consegue nunca vai conseguir definir Deus e as questões de Deus. Né? Outra questão também, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, a gente fala um pouquinho sobre hierarquia de algumas, de algumas mensagens, da mensagem central da Bíblia. Existe, por exemplo, uma mensagem central na Bíblia? Existe algo que seja mais importante do que qualquer outra coisa? Claro que existe. E o próprio Jesus disse isso. Por exemplo, Mateus 22, 36. Ok? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento, maior mandamento, qual é o mandamento mais importante? Jesus, qual é o mandamento mais importante? Né? E aí ele fala, respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro o quê? Mandamento. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Né? Quem ama vai matar outra pessoa? Quem ama vai querer fazer mal a outra pessoa? Quem ama vai querer que as pessoas sejam afastadas de Deus? Né? Impossível isso. E a gente tem que entender que esse é Deus. Né? Qual a mensagem central da palavra de Deus? Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Essa é a mensagem central de toda a palavra. O que fugir disso, meu Deus, vai querer matar o cara por conta de tantas coisas, e tudo mais. Entende? E Santo Agostinho, ele disse algo uma palavra que me deixa assim muito tocado, né? Ele fala assim, ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão o quê? Os teus frutos. Então, existe uma hierarquia na palavra, é amor. Né? Deus é amor. E a gente pode ver também que contra o amor não a lei. E aí a gente pensa na orientação sexual. Né? Como é que se imagina a orientação sexual hoje? E aí a gente pode interpretar vários textos, a gente não vai falar hoje sobre isso porque não vai dar tempo. Né? A gente pode pensar em textos de Romanos. Né? Será que era amor ou contra o amor que Paulo escreve aquilo lá em Romanos 1? Ou será que era contra um ato que estava acontecendo ou coisas que estavam acontecendo? Entende? A gente tem que começar a interpretar e imaginar a Bíblia dessa forma e vendo a Bíblia dessa forma. Ok? Se a gente imagina, não é, a tradução, se a gente for a fundo daquela tradução, né, fez Deus o homem. Deixa eu pegar aqui. E aí viu que ele estava só, né, e pensou, não, vou fazer uma auxiliadora. A melhor tradução para aquela parte, aí a gente vai ter que entrar no hebraico, eu vou falar um pouquinho do hebraico aqui, é far-lhe-ei auxiliar adequado. Então, naquela passagem, o texto melhor, né, melhor entendido é auxiliar, é alguém que lhe caiba. Né? Por exemplo, Adão. O que é Adão, por exemplo? A palavra Adão não é um nome próprio. Né? Adão é o barroso, é aquele que foi feito do barro, da terra, entende?
E aí a gente precisa entender o que foi escrito, né, segundo aquele contexto. Então, o que Deus queria dizer ali, né? Eu tenho como importância que o homem não fique só, mas que aconteceu daquela forma, ou foi daquela forma, foi lá, pegou, tirou uma costela, né? Isso daí foge à compreensão humana. E por isso que muitas vezes algumas igrejas ficam descredibilizadas até para poder conversar com os cientistas, né? Para poder falar um pouquinho, que às vezes a gente vai contar algumas coisas e eles vão falar, pô, mas como é que isso pode acontecer? Né? Foi assim, dessa forma? E hoje a gente vê a ciência explicando tantas coisas. E eu não vejo nenhum problema em a gente juntar as duas coisas. Eu não vejo nenhum problema em a igreja, por exemplo. Né? Como é que a Bíblia seria contada hoje? Né? Se fosse no nosso tempo. Naquele tempo foi de um jeito. Né? Primeiro foi criado assim, depois assado. Hoje, se fosse criado, segundo o entendimento nosso, hoje, como é que seria essa criação? Não, porque houve uma grande explosão e diante dessa... Deus fez... Deixa que a gente coloque Deus no meio, né? Foi Deus que fez, né? Fez aquela grande explosão e aí aconteceu, né, aquilo tudo. E aí a teoria do Big Bang, né, ia se encaixar muito bem com aquilo que Deus fez. Ia sendo contado. Mas Deus não iria extrapolar a mentalidade humana daquela época. Né? Hoje também teólogos dizem que, por exemplo, o texto de Gênesis, inclusive, eram o que os judeus, né, eram o que os hebreus contavam para os seus filhos, ensinando como tinha sido a criação. Então você imagina uma história para criança, né, sendo contada essa parte de Deus ter formado a Eva, né, da costela de Adão, foi algo que se contava, os hebreus contavam para os seus filhos, né, e acabou ficando na palavra. Mas é importante, porque a gente vai entendendo, e se a gente pega um significado, porque a palavra ela é assim, né, se a gente pega o entendimento, poxa, tirou de onde? Do peito, né? Da costela. Ou seja, é importante, o relacionamento ele tem que ser assim. Um tem que ser para o outro, um tem que fazer parte do outro. Não é? E aí a gente consegue entender espiritualmente qual é o sentido da palavra. Ok? Gente, então eu vou dar seguimento, ok? Já sobre Romanos também eu vou entrar em outro momento. Vai ser uma próxima aula, porque hoje não vou pegar mais essa parte introdutória da palavra. Não vou falar hoje sobre os romanos, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre o hebraico para vocês entenderem, porque se a gente concluir hoje, né, tudo que a gente essa parte de entender a palavra, né, no âmbito, fazer uma crítica textual, uma crítica daquilo que está escrito, né, entender, né, a gente vai avançar mais nos próximos encontros. Na verdade, eu creio que esses encontros nossos serão mais alguns. Não vai dar para fazer tudo hoje, não, nem dá, nem programei para isso, né? Porque eu fui fazendo e fui vendo o quanto de assunto a gente precisa estar dispondo, ok? A gente vai falar um pouquinho agora de inerrância bíblica, ok? Botou ali NVI, calma, a gente já está falando sobre isso. Vamos lá, falar sobre inerrância bíblica, né? Os textos bíblicos, né, na sua totalidade, eles foram escritos no tempo, né, dos reis, na monarquia, ok? Não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, parte do Pentateuco só foi terminada quase junto com Jesus, né? Algumas até depois de Jesus, né? Algumas questões, alguns pontuamentos, né? Isso quando a gente faz uma crítica textual, a gente vai em algumas mudanças, né, que o idioma vem sofrendo, né? Por exemplo, existem palavras no português que não existem mais, né? Você e vós me ser, né? Vós me ser, ninguém mais fala isso, né? Coisa ou coisa. Então, misturam textos, né, assim, mais antigos com textos mais novos. E aí acaba se percebendo, né, aquelas pessoas que vão lá nos textos na língua original e acabam discernindo algumas coisas. Então, vamos falar um pouquinho do hebraico, né? O hebraico, e aí a gente tem que entender isso, é uma língua consonantal. O que quer dizer isso? Ela não tem vogal. O que o hebraico tem são sinais vocálicos. Aí você imagina você escrever o seu nome sem as vogais. Imagina, tenta pensar no seu nome sem as vogais. Né? Marcos, sem o A, sem o O. Né? Como é que eu vou saber? Né? Então, era assim que era o hebraico antigo.
a tradição era oral, né? O que eles falavam, né, iam sendo gravados. Eles eram, primeiro eles falavam, né, os textos para depois ir memorizando tudo e chegar naquela palavra. Por isso que até o nome de Deus não se sabe até hoje como se pronuncia muito bem, ok? Então, vamos lá. Então nós temos o hebraico, que era uma língua consonantal, não tinha vogal. Olha, imagine o que é fazer a tradução de um texto, não é, que não tem vogal. Não imagine chegar a compreender como é que seria o original. E aquele negócio, né? O que seria a inspiração bíblica, né? Onde está a inspiração bíblica? É no texto base ou na tradução? E aí, como é que a gente vai dizer, né? Porque quando a gente traduz, você sabe, né? Como é que a gente vai validar, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução de tradução e passada por várias outras, não é? Os textos mais antigos que a gente não tem os originais hoje, não, nem do Antigo nem do Novo Testamento. O mais antigo é de 350 depois de Cristo. Você imagine aí, quase 400 anos depois, né? É lógico, não vai ter uma mudança, não vai ter alguma alteração, claro, ia acontecer. E a gente precisa ir naquela regrinha que a gente ensinou, né? O que é maior? Onde é que está? Né? Isso aqui foi do homem mesmo, né? Porque o homem pode ter colocado alguma coisa ali, inserido algumas, pode. Né? Como até hoje insere. Né? E até um rapaz aí citou a questão dos homossexuais, né? na Bíblia, na nova versão internacional, né? Que colocaram lá homossexuais ativos e passivos. Uma palavra foi criada agora recentemente. E como é que vai ter essa palavra num texto de 2000 anos? Né? Manuscrito, né? A gente tem aí na Bíblia não, a gente tem hoje, atualmente, né, um total de 5.300 manuscritos bíblicos, ok? Antigos, ok? Mas nenhum deles concorda totalmente, 100% com o outro. Aí você imagina. E aí? Imagina, 3.500, 5.300, eu troquei a numeração, 5.300, e esses 5.300 manuscritos eles não concordam totalmente. Alguma parte bate, né? E aí a gente tem que pegar aquele âmago, né, assim, da tradução e fazer aí uma boa tradução. A gente também tem que entender que a divisão da Bíblia ela foi feita recentemente, né? Não tinha João 1, João 2, né? E a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, os textos eram todos corridos, né? No hebraico, na Bíblia Antiga, como era caro o papel não, aquele lugar onde eles escreviam, né? Aquele material, era tão caro que eles, para economizar espaço, eles colocavam tudo junto, eles não colocavam separados, né? Quando a gente faz um seminário é importante por isso, a gente pode colocar uma foto, né? E aí você imagine as palavras sem espaços, sem letras, sem vogais, não é? E como é que eu vou fazer uma tradução dessa, né? A divisão da Bíblia em versículos ela aconteceu lá no início do século XIII, né? Foi por Estevão de Langdon. E a gente vê, por isso que a gente vê até hoje algumas passagens que se fala assim, poxa, não ficou muito legal aqui, né? A gente tem, por exemplo, depois vocês vejam aí com calma, por exemplo, Romanos não, 1 Coríntios 12, né? 31, último versículo. E você vê 1 Coríntios 13, né, onde fala do amor, ainda que eu falasse as línguas dos homens, né, se você for no 12:31, mas procurar com zelo os maiores dons, ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre o mal excelente. Isso daí tinha que ser no capítulo 13, né, a gente fazendo uma crítica mais textual sobre a divisão lá. Por exemplo, isso aqui é bem interessante, você que tem a Bíblia de Jerusalém, né, eu não aconselho a Bíblia de Jerusalém para fazer devocional, porque ela é uma Bíblia assim muito para estudo, né? Então as notas de rodapé, elas são bem claras, ela tem várias questões assim que ajudam muito. Mas tem algumas coisas assim bem interessantes, né? Por exemplo, lá em Marcos 16:8, se você falar, inclusive a Bíblia de Jerusalém fala isso, né? O Evangelho de Marcos 16 acabou no versículo 8.
né? E saindo elas, fugiram do sepulcro, Marcos 16, 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Acabou aqui. E aí, o que a comunidade de Marcos fez? Imagina se o evangelho acaba desse jeito, coisa mais horrível. Então, elas saíram com medo, o evangelho acabou desse jeito. Então, posteriormente, foi acrescentado um texto, né? Foi ruim isso? Não foi ruim, foi malicioso isso? Não, é para que o texto tivesse um pouco sobre o relato de como tinha continuado a história com Jesus, né? E colocou o versículo 9, do versículo 9 até o versículo 20. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, faz essa menção de terem colocado essa parte, né? Aí fala sobre Jesus ter ressurgido, ter voltado. Imagina o evangelho acabar desse jeito, né? A saída, elas fugiram do sepulcro, estavam com medo e com assombro. Você entende? Então, é complicado, ok? João 20, 30. Isso aqui é bem interessante também, né? Abra lá João 20, 30. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que há de escrito é para que a gente possa crer. E aí a gente pode tirar a base de tudo que cremos, daquilo que pensamos em Deus, mas nem tudo está ali, é o que diz o texto. A gente precisa entender isso. Nem tudo fala, está aqui, está tudo aqui. Né? Então, eu quero que seja exato, quero que Deus fale exato, mas Deus não é assim. Deus ele, durante toda a história, ele foi tendo um processo, né, de acolher os seus filhos, né, de trazer para si, okay, os seus filhos. A gente vai falar um pouquinho também sobre algumas questões de divergências na Bíblia. Eu queria também que você, né, antes de você sair, né, aproveitar aí esse pessoal, não deixe de ir lá no canal Clínica do Coração, joga no YouTube Clínica do Coração. Entra lá, se inscreve em nosso canal, pega alguns vídeos de lá, compartilha, né? A gente tem coisa muito boa lá. Às vezes tem gente que me pergunta, escreve para mim, pastor, me ajuda nessa questão. Já está lá escrito, né? Já foi escrito, não, já está lá falado e ministrado, ok? Vamos lá, por exemplo, a gente encontra na Bíblia algumas questões assim que são sérias, né? Por exemplo, quem vai na Bíblia tudo ao pé da letra, né? Por exemplo, tem algumas distâncias que não batem, né? A distância, por exemplo, de Emaús a Jerusalém. E aí como é que vai ser? Não está certa aquela distância. No Novo Testamento, né, a gente encontra várias citações, né? Como disse o profeta Jeremias. Não era Jeremias, foi quem disse, foi o profeta Ezequiel. Se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vê que o Pentateuco tinha coisas, né, que a gente vê que um povo que tinha crescido naquele crescente fértil, né, contato com outras nações e tudo. Então já tinham algumas questões legais que já estavam, por exemplo, no Código de Hammurabi, que é anterior ao Decálogo, que é anterior ao Decálogo e estava lá no Código de Hammurabi. Ou seja, algumas passagens, alguns dispositivos legais que a gente encontra nos 10 mandamentos já estavam lá. E aí você fala assim, Deus deu para Moisés. Não, tem coisas, né, que a tradição já era carregada, né, ali tudo. E Moisés, né, foi lá e relatou ao povo, disse, vamos fazer desse jeito, assim, recebeu de Deus, mas no sentido de um movimento, né, de acolher, de colocar para eles, né, limites, né, de começar a deixar de ser um povo, né, de repente quase que primitivo, entende? E aí a gente vê algumas questões da Bíblia que às vezes você pode ficar confuso, né? Então, por exemplo, Lucas capítulo 10, né, versículo 1, e Lucas, João Ferreira de Almeida, em Lucas 10, versículo 1, na Bíblia de Jerusalém. São os dois textos ali, são autorizados, né? O pessoal vai lá e fala, mas tem algumas questões que ficam confusas. Por exemplo, o texto de Lucas 10, na João Ferreira de Almeida, diz lá, depois disso designou o Senhor outros 70.
Mas se você abrir a Bíblia de Jerusalém, você vai ver lá, depois disto o Senhor designou outros 72. Né? Aí você fala assim, ah não, a Bíblia ela não tem um erro, não pode, não pode ter. Isso pode acontecer. E a gente precisa estar aberto a entender e a discernir. Os teólogos, eles podem cometer erros? Vários erros, já cometeram muitos. Né? A história da igreja é uma história de erros teológicos. A gente vê uma história onde muito, não é, se oprimiu em nome de Deus, né? Usando os religiosos, né? Os mesmos fariseus religiosos daqueles tempos de Jesus que fizeram de tudo para crucificar a Jesus são os mesmos que hoje acabam avançando nesse sentido. Hoje, os cristãos, muitos cristãos de hoje, que têm essa visão mais fechada, dogmática, de condenação, é o mesmo tipo, né, que lá atrás espantou, atrapalhou a vida de tantos crentes e cristãos. Então, hoje, a primeira coisa que eu queria que você se abrisse para isso. A Bíblia, ela tem uma mensagem de inclusão, ela tem uma mensagem de amor que está acima de qualquer coisa. E eu preciso encontrar onde está essa mensagem de amor na palavra. Né? Satanás, ele viveu isso, né? Ele tentou a Jesus, né? Tentou tirar Jesus do caminho usando a palavra. E a gente tem que ser sutil nisso, né? A gente tem que entender, né, onde o inimigo está querendo afastar a gente, né? Onde o mal quer que a gente saia da igreja, saia do propósito de Deus. E onde é que é? Você não pode ter acesso. Mas como? Se Deus é amor, se Deus escolheu você para poder ser essa criatura linda, né, que você é, se filho de Deus dentro que você é, não, você não vai poder ser feliz nessa área, você vai ter que ser uma pessoa triste demais, você vai ter que viver uma história onde Deus não vai te acolher, onde você vai ser abandonado o resto da vida, né? Deus vai fazer tortura com você o tempo todo. Tem gente que acha que Deus só pode fazer tortura com a outra. Não, Deus não quer que eu seja feliz, Deus quer me matar, Deus quer acabar comigo. Então, a gente tem que pensar e repensar algumas questões, né? E, por exemplo, se você for mostrar um texto desse para um cristão mais, sei lá, fanático, né? Imagina falar, não, como é que pode ter dois textos, um texto com duas coisas erradas, né? Então a gente tem que pensar muito sobre essas questões. Bom, quero ver se tem algumas perguntas, a gente já estourou aí o nosso horário. Eu queria orar com vocês também, a gente vai fazer a nossa oração aí para a gente poder tá terminando. Vamos lá, ver aí, pegar aí alguma questão aí pertinente a isso. A gente deve estar falando na próxima segunda sobre Sodoma e Gomorra, ok? Os sodomitas, quem foram os sodomitas, quando a palavra sodomita ela foi colocada no Novo Testamento. Quando a palavra sodomita começou a ser usada, né, no sentido de fazer referência aos homossexuais, né, porque não foi sempre assim, né, quando é que os sodomitas, os cidadãos de Sodoma e Gomorra, começaram a ser usados no Novo Testamento para serem tidos como os homossexuais. A gente tem que pensar nisso, vai ser o tema da próxima segunda-feira, tá, gente? A gente vai estar falando aí sobre esse tema. Lembrando que quinta-feira eu tenho um encontro marcado com vocês, às 10h30, Clínica do Coração, a gente vai estar debatendo. Você que não conhece ainda a Igreja Contemporânea, é importante que você acesse o nosso site, igrejacontemporânea.com.br. Não deixe de estar acessando. Tem um item lá, localização. Lá tem os endereços de todas as nossas igrejas. Tem os endereços, tem os horários. Acesse, vá na quarta-feira, né, a gente tem culto aqui em Madureira, na Catedral, tem culto em São Paulo, tem culto em BH, né, São Paulo, Tatuapé, tem culto em BH. Vai numa igreja contemporânea, em nome de Jesus, você que está assistindo a gente aí, veja lá o que Deus tem para você. E eu quero dizer, por mais que a gente venha falar sobre tudo e a gente vai abordar as questões teológicas fazer um curso intensivo aí sobre essas questões teológicas todas, eu quero dizer, você precisa sentir o poder do Espírito Santo em nossa igreja. É isso que vai fazer todo o diferencial na sua vida. Amém? Nós vamos fazer a oração, né, agora, para a gente poder estar encerrando.
Vou contar com vocês aí na próxima segunda. A gente vai fazer um curso intensivo online aí para falar sobre esses temas todos. Uma vez, só para terminar com isso daqui, o pessoal está perguntando, já perguntaram lá também, né? Uma vez Samuel chegou para escolher um rei e ele logo se admirou pelo exterior, né? E Deus falou com Samuel, o homem vê o exterior, o homem vê a roupa, né? Eu vejo o interior. Deus não está preocupado com isso, né? Com tipo de roupa, se a roupa, como é que a gente pode dizer, né? Se uma roupa é mais masculina ou menos, ou mais feminina, né? Então, Jesus está preocupado com o seu coração, isso que é mais importante. Amém? Um abraço aí, pessoal de Recife, e vamos orar nesse momento. Quero ver vocês na igreja. Esse domingo temos culto em todas as nossas igrejas, ok? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar nesse momento. Quero que vocês se concentrem agora, falem com Deus. Senhor, Tu sabes, Senhor, que o nosso país tem vivido uma história, Pai, uma crise, Pai, tão complicada, onde temos uma igreja, Senhor, que fala tanto, Pai, de lei, de legalismo, Senhor, de condenação. Esquece, Senhor, o Deus que é amor, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos crer, ó Pai. Deu o seu Filho unigênito, ó Pai, para que houvesse uma transformação, para que pudéssemos, Senhor, nos religar, ó Pai, contigo, porque esse realmente é o sentido de sermos, ó Pai, cristãos. Então, Deus, que hoje esses que assistiram e tantos outros que estarão, Senhor, assistindo nas próximas semanas, Senhor, possam ser libertos, ó Pai, libertos da culpa, libertos, ó Pai, da condenação da igreja, porque, Senhor, Tu não és condenação, Deus, Tu és amor. Pai, abençoe agora os lares, Senhor, famílias, Senhor, que não aceitam seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nos faz entender, ó Pai, que não precisamos ser como Babel queria. Lá em Babel, Senhor, aquele povo queria, Senhor, a igualdade, Senhor, mas não no sentido de uma mesma visão. Eles queriam, Senhor, que todos fossem de um jeito só, mas, Senhor, Tu és um Deus plural, um Deus que é, Senhor, muito mais do que aquilo que a gente pode colocar, ó Pai, simplesmente numa visão e dizer que é aquilo. Então, nos ajuda a cada dia se aproximar mais de Ti, a cuidar mais de Ti, da Tua obra, a cuidar mais daquilo, Senhor, que é pertinente ao Teu reino. Se conosco e nos abençoe. Dê, Senhor, uma noite tranquila para nós, um dia de trabalho, Senhor, uma semana abençoada para nós. Cuida de todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus coloque a presença dEle a cada dia na vida e no caminho de vocês, em nome de Jesus. Um abraço, e depois vocês podem escrever também pelo meu Face aí que vocês querem estar ouvindo aí nas próximas semanas, mas vamos pegar por temas a cada semana. Semana que vem, Sodoma e Gomorra, sodomitas, né, são os homossexuais. Estaremos falando sobre isso. Um beijo, adquiram a Bíblia Sem Preconceitos, leiam, visitem as nossas igrejas, assistam Clínica do Coração na quinta-feira. Um abração e Deus abençoe. Tchau, tchau.